Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus convocou os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças, e enviou-los a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo 2 túnicas. Em qualquer casa onde entrardes, ficai aí, e daí é que partireis de novo. Todos aqueles que não vos acolherem, ao sairdes daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés como protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesse dia 24, nesta quarta-feira, Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos de 1 a 6. Nós temos aqui, hoje, Jesus que dá autoridade e poder aos seus discípulos, né? Jesus convocou os 12. Na realidade, aqui esse texto, ele está falando dos apóstolos. Então, já gostaria de dizer aqui, já de primeira mão logo, isso. O Senhor deu autoridade e poder à sua igreja na figura dos apóstolos. Sim, a igreja de Cristo, ela tem autoridade e tem poder dado pelo próprio Jesus. E esse poder é um poder espiritual? Claro, é um poder espiritual, mas também é um poder de governo. Não podemos esquecer que Jesus disse: tudo que você ligar na terra, eu ligo no céu. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18. O que você ligar no céu, eu ligo na terra. O que você desligar na terra, eu desligo no céu. Então, dar as chaves de ligar e desligar é dar poder. Aqui Jesus está dizendo mais uma vez isso. Jesus chamou os 12, convocou os 12 e deu a eles autoridade e poder sobre todos os demônios e de curar todas as doenças e a anunciar o reino de Deus e curar os enfermos. Sim, então a igreja tem esse envio, esse poder dado por Deus de anunciar um evangelho, mas não simplesmente um evangelho humano, não simplesmente um evangelho adaptado ao gosto do freguês. Não, o evangelho que Jesus conferiu o poder é o evangelho dele, é o evangelho de Jesus Cristo. Como a gente poderia dizer, sineglossa, né? Sem tirar e sem colocar. É o Evangelho de Cristo. Na sua autenticidade, na sua radicalidade. Então, nós somos chamados, junto com a igreja, a isso, a evangelizar. Mas não simplesmente... E aqui, veja, olha que bonito. Que na sequência, Jesus disse para eles assim: olha, estou dando para vocês autoridade e poder. Mas, detalhe, não leve para o caminho nem cajado, nem sacola, nem dinheiro, nem 2 túnicas. Ora, por que Jesus disse isso para eles? Jesus está dizendo: olha, porque essa obra que vocês vão realizar, essa obra é uma obra minha. É uma obra minha. Não é uma obra de vocês. Vocês não vão realizar isso com recursos humanos. Não é algo natural. Sou eu que vou agir. É isso que Jesus está dizendo. Quando Jesus diz para eles: não leve isso nem aquilo, Jesus está dizendo: a única segurança de vocês sou eu. Sou eu que sou a única segurança. Então vocês não precisam levar para o caminho, vocês não precisam levar essas realidades, porque sou eu que vou agir. Então é isso. Jesus então aqui está colocando bem clarinho para eles, né? Que essa obra não é uma obra meramente humana. E coisa terrível, meus irmãos, quando é que nós deixamos o naturalismo entrar dentro daquela missão que Deus nos confia e que Deus confia à sua igreja.
né? Então tudo é natural, é o meu esforço, né? E aqui é interessante, veja, não adianta a gente, por exemplo, vamos dar um exemplo, como se a gente preparasse um encontro maravilhoso, né? O melhor som, né? Uma coisa material, humana, e é bom que tenha, né? Um melhor lugar, as melhores cadeiras, né? Tudo muito maravilhoso, muito arrumado, né? Uma boa comida. Mas se isso não tem unção de Deus, né? Se isso não tem o poder de Deus, isso é só uma reunião de pessoas. Se o poder de Deus não é manifestado aí, se a graça de Deus, se os corações não vão serem tocados e transformados, isso é meramente uma obra humana. E é isso que Jesus está dizendo aqui. Essa autoridade e esse poder sou eu que dou. E bonito, aqui ainda tem outro detalhe. Eu estou conferindo ele à minha igreja. E aqui Jesus disse algo muito importante. Jesus aqui está dando um recado para todos aqueles que querem fazer carreira solo. E temos bastante gente hoje assim. Meu irmão, minha irmã, que isso nunca nos aconteça. Porque quem nos envia é a igreja. Jesus enviou os apóstolos. E quem nos envia é os apóstolos. Quem nos envia é a igreja. Nenhum de nós tem direito a fazer carreira solo. Porque Jesus diz no Evangelho de São João, capítulo 15, sem mim vocês não podem fazer nada. Quando o ramo não está enxertado na videira, quando um fiel ele não está enxertado na igreja, né? Pode ter certeza, ele não consegue produzir nada. Nada. Tem que estar enxertado na videira, porque é de Cristo que vem a autoridade, é de Cristo que vem o poder. Então é o envio. Quem nos envia? A igreja. A igreja. Não dá para fazer carreira solo. Quantas vezes a gente vê isso, né? Quantas vezes a gente vê isso? Muitas pessoas, né? Que eu sou obrigado com esse padre aqui, quer evangelizar lá na paróquia do padre. Né? Não aceita correção, não aceita estar debaixo do cajado. Nós católicos, e aqui é importante dizer isso, né? Agora eu estou falando para os meus irmãos católicos. Eu sei que tem irmãos evangélicos que escutam também a meditação do Evangelho, glória a Deus pela sua vida, mas agora aqui eu vou falar particularmente para os meus irmãos católicos, né? Nós não fazemos aquilo que nós queremos. Nós católicos não fazemos aquilo que dá na telha. Nós precisamos estar em comunhão com a igreja. E estar em comunhão com a igreja é estar em comunhão com a paróquia que você serve, com a paróquia que você elegeu para viver a sua fé. Nós precisamos estar em comunhão com o nosso padre, né, na obediência. Por quê? Porque é Jesus que nos envia, com autoridade e poder. Veja, as curas, os milagres, o anúncio com eficácia, ele só vai acontecer se nós estivermos em sintonia com a igreja. Tenha certeza disso. Tenha certeza disso, meu irmão, minha irmã. Santo Agostinho diz que quem obedece não erra. Não erra. Quem obedece não erra. Né? Eu saio muito, graças a Deus, né? Para poder evangelizar, e me chamam para pregações, eu vou com muita alegria, mas basicamente todas elas eu sempre peço a bênção do meu padre, né? A gente precisa comunicar, a gente precisa avisar e pedir a bênção. Teve uma vez, né, já tem um tempo, não era nem o meu sacerdote agora, era um outro sacerdote da paróquia. Teve uma vez que eu fui chamado para ir para um lugar, eu não vou dizer aqui, né? É evidente que eu não vou dizer, né? Eu fui chamado e eu fui consultar o meu sacerdote, e ele disse assim para mim: olha, se eu fosse você eu não iria. Pronto, acabou ali, né? Evidente que eu também não falei que foi o padre que tinha me aconselhado a não ir, né? Por prudência, né? A gente precisa também ter prudência naquilo que a gente fala, né? Mas acabou ali. Não fui, né? Não fui, porque meu padre achou por bem que eu não deveria ir lá. E é assim, irmãos. Quando a gente se coloca humildemente debaixo da obediência, saiba, o demônio ele pode simular humildade, mas ele nunca simula obediência.
Nunca, nunca. Ele pode simular humildade, né? Uma capa de humildade, mas por dentro tem orgulho puro, mas obediência jamais, jamais. A desobediência é o quê? A desobediência é exatamente quando a gente não se coloca diante da vontade de Deus. E ela gera grandes problemas para nós. Então veja, é isso, autoridade que a gente recebe da igreja. Peçamos hoje ao Senhor, queridos irmãos, que o Senhor nos dê a graça da gente evangelizar com eficácia, mas evangelizar debaixo do poder de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.